Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Clínica Cast, o podcast que é pensado para você que tem uma clínica, que trabalha na área da saúde. Hoje a gente tem uma baita convidada aqui, que eu tive que imprimir o currículo dela para conseguir apresentar ela. Então ela é fisioterapeuta, trabalha com ortopedia, tem extensão da saúde da mulher, mestrado em avaliação e desempenho físico, formação de coach, liderança e gestão. Então, além da parte clínica, também entende muito sobre pessoas, sobre como comunicar. É bem legal isso dela. Podoposturologia? Podoposturologia. Professora de Pilates, enfim, é um currículo tão grande que eu quero apresentar ela primeiro. Acho que ela vai comunicar isso até melhor. Então, a doutora Débora Lima, seja bem-vinda. Agradeço muito que você topou participar do episódio. Fiquei muito feliz mesmo. Né? Depois a gente pode até contar a história, como é que a gente se conheceu ali, você e minha esposa. Mas antes de tudo, eu queria que você se apresentasse também, né? Legal. Muito prazer. É uma honra poder estar aqui, contribuir para vocês, que contribuem para os profissionais também. Pode ir um pouquinho na sua história. Conta um pouquinho ali como que você começou. Eu iniciei minha carreira como esteticista. Estou há 27 anos na área, trabalhando com cirurgia plástica. E hoje, né, como fisioterapeuta, ministrando cursos, ensinando profissionais a trabalharem de maneira diferenciada. Eu hoje vejo na prática clínica a falta que faz entender como é que funciona, trazendo essa diretriz para o paciente, e eu tenho buscado trazer isso para os profissionais. Então, toda essa formação, né, a podoposturologia, a ortopedia, ela é muito ampla, então tem vários segmentos. E eu fui fazer, como eu falei, estava falando aqui para vocês, dermatofuncional, e via a necessidade de fazer ortopedia, também entender um pouco mais da mulher, a gestão também, como coach, entender os perfis comportamentais, né, com quem nós estamos lidando. Muitas vezes o profissional vai falar com uma paciente, a paciente é muito comunicadora, ou tem um perfil executora, ou um perfil mais conservador. Entender esse perfil, a gente consegue tratar o paciente tanto no presencial quanto à distância. E hoje nós temos esse modelo também, não sei se vocês conseguiram ver, mais remoto. Então, esse curso que eu fiz também traz essa direção, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso, dessa parte de atendimento mais remoto. Como é que funciona, por exemplo, não sei se não deve ser todo tipo de atendimento que dá, né? Mas qual atendimento que você consegue fazer à distância, né? Porque eu penso assim, num pós-cirúrgico, na teoria você tinha que estar ali mais próximo, né? Como que você consegue fazer isso? Olha, eu comecei na pandemia, eu tive a necessidade de sair da caixa. Então, na época dos alunos da faculdade, então nós atendíamos até na paciente cardíaco remotamente, então mandava o oxímetro, então acompanhava ele, e via essa possibilidade para a estética. Os pacientes não tinham medo, mesmo operando, fazendo cirurgia plástica, de sair de casa. Então eu criei um modo de atendimento, e a fisioterapia é muito cinese também, então precisa dos movimentos. Então não tinha necessidade do paciente vir presencial, né? Não tinha intercorrência, a cirurgia estava decorrendo bem, e eu comecei a acompanhá-los. E aí o cirurgião operava no Brasil, e tinha paciente que vinha de fora e tinha necessidade de recuperar. E lá fora, mesmo na Itália, também muita dificuldade de profissionais, né, para recuperar. Então comecei recuperando fora do Brasil, recupero também em São Paulo, fora de São Paulo. O paciente tem essa comodidade de ficar em casa, né? Então, é uma assessoria, e é uma assessoria que cuida do paciente, desde o pré-operatório, antes dele operar, até a alta. Então, quando ele tem dor à noite, manda mensagem. Então, tem um cuidado, um protocolo para que o paciente seja muito bem assistido. Muitas vezes a pessoa vai operar e não sabe nem quem vai recuperar, como vai ser, quanto vai gastar. É igual um voo, eu falo, prepara assim, como se fosse uma viagem, para onde vai ficar, então a cirurgia é bem cuidado. Então, desde o checklist até o final alta. E você já viu algum caso de alguma cirurgia mal feita ali? Já teve algum problema disso? Porque eu tô falando isso, minha esposa, como você sabe, ela também trabalha com esse pós-operatório. E esses dias foi uma pessoa lá que fez uma cirurgia ali que não deveria ter sido feita, acho que não fez com uma profissional tão boa, e que de fato tava um caso ali um pouco mais complexo, né? A minha esposa não é formada na parte ali de fisioterapeuta e tudo mais, ela vai mais pro lado da drenagem. E aí a gente já começou a ver esse tipo de caso. Você já viu alguma coisa assim também? Sim. Eu hoje também ministro curso para esteticistas também e outros profissionais também que lidam muito bem com a drenagem linfática, também contribuem com manejos, né? E tem muitos casos. Como eu acabei de falar, tudo que sai fora do planejamento ali tende a enfrentar dificuldades. E quando há um planejamento,
já tem previsibilidade de algo acontecer. Então, lá no pré-operatório, nós já avaliamos como é que o paciente está, seus mediadores químicos inflamatórios, se ele está sobrepeso, como ele se alimenta, se ele treina, como é que está seu hábito, sua postura. Eu hoje oriento, dou palestra para empresas também sobre postura. Nós vemos que o celular hoje está sendo um grande problema e é um dos causadores dessa fraqueza, nessa região onde os pacientes estão tendo uma demanda grande de cirurgia. E isso sim. O celular? No celular. Sim. Celular, além de trazer problemas, afastamento, também traz esse problema estético para as mulheres. Então não adianta só recuperar e não depois contornar esse hábito. Se eu tenho um hábito de ficar muito abaixada no celular, eu vou fazer cirurgia, se não fizer uma adequação postural, uma própria percepção de uma órtese, o paciente tende a voltar. Então, é muito conhecimento, hein? Vamos lá. Até para entender um pouquinho da sua história, né? Queria saber como é que está sendo agora, né? A sua rotina no dia a dia desses atendimentos, que eu vi que você divide ali um pouquinho entre a professora, entre de fato botar a mão na massa, né? Queria saber como é que está sendo hoje essa divisão, qual que é o forte, você está mais na parte do ensino, você está mais na parte do atendimento, como é que está sendo isso? Sim. O ano passado, eu fiquei um pouco distante dos atendimentos, fiquei mais nos cursos, nas mentorias, mais nessa área educacional. Mas vi a necessidade de adequar alguns pós-operatórios, então não são todos, hoje eu escolho, direciono, né, os pacientes que eu vou atender, não são todos os médicos, então aqueles que seguem a diretriz, a mentoria, então eu procuro dar apoio, dar esse suporte. Online também tem mais essa flexibilidade. Hoje encerramos o estágio dos alunos, que eu dou aula, né? Show. Dou aula nos estágios. Então, aumenta ali o tempo ali para dar uma olhada melhor. Mas eu me dedico mais às aulas, os cursos e as mentorias aos profissionais, né? E hoje, graças a toda essa busca, essa capacitação, hoje eu não preciso ficar captando os pacientes. Então, os médicos direcionam já o paciente para mim, para alguns alunos também que fazem cursos comigo. Então, divido por logísticas, os alunos que fazem curso comigo vão lá para o meu Instagram, e Zona Leste ou Zona Norte. Então, a gente distribui também ali para eles poderem ajudar nessa demanda, porque é uma demanda grande. Entendi. Então, você, além de gerar o conhecimento, como você também tem demanda, você vai mandando para os seus alunos para eles ir atendendo, porque você sabe que tem um padrão dentro do que você imagina. Isso é muito legal. E nessa parte de parceria com os médicos, como que você conseguiu isso? Foi através do Instagram? Porque eu imagino que também um médico que tem uma certa reputação, ele não vai indicar qualquer um. Então ele vê o seu atendimento primeiro. Como é que acontece essa parceria? Olha, sabe que eu fui uma das primeiras a falar sobre pré-operatório, a dar aula em cirurgia. Foi através de um podcast. Podcast é muito importante. Sim. Passar a informação para que eles saibam como você está trabalhando, qual o seu tipo de trabalho, isso faz total sentido. E um dos cirurgiões que assistiu meu podcast viu que fazia sentido para o trabalho dele, para as cirurgias, e ele me convidou para ministrar uma aula no curso dele, para falar sobre pré-operatório e pós-operatório, para ensinar para os cirurgiões, para eles poderem entender e direcionar para os profissionais. Porque se eles não entendem, como que eles vão cobrar, se está certo, se está correndo bem, né? Então, eu comecei a ministrar curso para ele, também ministrei curso na pós-graduação dele, de cirurgia, e aí comecei a ficar conhecida através dos alunos, então um direcionava para o outro. Então, o resultado, na verdade, ele traz uma coerência, ele traz, né, um direcionamento maior, então aumenta as demandas através do resultado, e também ver como que funciona o meu trabalho através da minha comunicação. Isso que até estava conversando com o Gabriel, você é muito ativa e presente também na rede social, né? Então hoje, qual é a importância de, talvez, se você fosse aconselhar alguém a estar na rede social, qual que é de fato a importância de se posicionar da forma correta como profissional na sua visão? Olha, eu coloco um dos pilares principais, precisa se posicionar na rede social. O orgânico, ele depois funciona, mas a loja tem que ser vista, né? Sim. Tem que entrar na loja, mas precisa ver a loja ali. Então, a comunicação através da rede social é que me trouxe, abriu portas. E as portas se abriram através da comunicação. E eu sempre vejo a importância
de ver um profissional bem posicionado, entender como é que funciona a linha de trabalho, não tem como, né, sem a rede social. Então, eu vejo que muita gente me procura, vê o que eu posto, segue, gosta, elogia. Teve pacientes que eram de outros profissionais, outros médicos também que viram o meu trabalho através da rede social, começaram, indicaram para médicos. Então, eu vejo que é muito importante. Para os alunos também, eles gostam muito de ver ali, né, as postagens, Os bastidores e tudo mais. o que acontece na realidade, a correria de um profissional, né? Que ali é uma vida real de um profissional, Sim. né? Tentando olhar no paciente, fazendo curso, estando online, tendo tempo para se cuidar. E eu achei muito legal que a gente sabe da importância do posicionamento, mas dependendo do posicionamento, você pode atrair uma pessoa ou outra. E eu, analisando lá seu Instagram, eu vi que de fato você fala mais dessa parte mais técnica. Então eu até pensei, pô, será que vem o cliente? Mas o que estava vindo era o médico, e o médico te indica o cliente. Exato. Então a importância é entender também como que você se comunica, né? Que talvez o paciente final, ele pode ver aquilo e não entender tudo, só que o médico entende. E como você também ministra muito para os médicos, fez todo sentido, aí ele também te indica o cliente, e hoje esse ecossistema está bem fechado, porque ou ele vira seu aluno ou ele te indica. É mais ou menos isso. Sim, é verdade. E você tem quantos médicos nessa parceria com você? Você tem uma noção, tem um número real disso? Olha, eu tenho uma carteira bem grande de médico, já fiz mais de 10 mil atendimentos. Nossa. Né, tenho mais de 10 mil. Que eu contei, assim, nesse tempo, ainda eu não contei. É que depois você perde a conta, né? Perdi a conta, total. Mas eu fui representante comercial de uma marca. E essa marca era muito coerente ao que eu buscava, que é entregar ótimos acessórios para cirurgia, que são as órteses. Nós chamamos as órteses de remédio, né? Então, eu trazia isso de uma forma muito coerente, consistente. Então, eu tinha uma carteira muito grande de médico ali. Eles tinham ali a carteira de clientes, mas eu trouxe, assim, muita gente, né, para essa marca. Então, hoje não tem uma conta assim certa, mas tem muitos, tanto aqui no Brasil, Portugal, vários lugares, né? E alunos também. Alunos também. Você vai para esses outros países também, fazer, por exemplo, esse mês, depois você pode falar. Na verdade, ficou pro mês que vem, né? Que você vai ter ali um curso presencial. Sim, agora em junho. Em junho. É. E você também faz cursos presenciais em outros lugares, já fez? E pode falar um pouquinho também desse seu curso que você vai ter mês que vem? Faço, sim. Fui para Quito também, né, pro Equador. E lá fala um pouco das cirurgias, dos cursos. Esse curso agora ficou para junho, porque eu vou fazer uma trilha amanhã, eu tenho que me aventurar também. Estou escrevendo um livro de ansiedade depois. Legal. Pra vocês verem. Pode vir. Quando você lançar o livro, você volta aqui pra gente falar dele. É uma das coisas que eu fui entender também que faz sentido para o paciente, essa parte biopsicossocial, né? E nesse curso eu vou ministrar mais para os profissionais cirurgiões, porque eu falo de debridamento, de feridas, para justamente eles direcionarem também para os profissionais. E para os profissionais também que querem recuperar de forma mais direcionada, com diretrizes, agora no final de junho. Eu vou colocar a data depois ali, né? Vou postar. Pode mandar que a gente reposta também. Isso. E hoje eu vejo que a gente recebe muitos clientes aqui, né? Então, hoje a gente tem uma agência de marketing onde a gente gera demanda para donos de clínica de vários segmentos. E a gente vê que uma dor muito comum é essa parte, talvez, de vergonha de postar, né? De não querer aparecer. Eu acho que tem um pouco mais a ver com o fato de aprovação de alguém, porque no fim todo mundo sabe que é muito importante, né? Sim. E como você falou algumas coisas aí também relacionadas à mente, tem alguma parte disso no seu treinamento sobre posicionamento, sobre quebrar essa vergonha de publicar lá, se posicionar de fato? Sim, tem sim. Você sabe que, só comentando rapidamente, quando eu era criança, 13 anos de idade, a professora perguntou na escola o que nós seríamos quando crescêssemos, né? Crescêssemos, já tá 13 anos alto, né? E eu falei que queria ser professora. E ela falou, você não pode ser professora, você tem a língua presa. E você sabe que tem coisas que muitas vezes travam as pessoas, né? Por muito tempo, meu cérebro ali, ele falava, não, mas esse autoconhecimento me trouxe ali, quebrando essas crenças, né? É o que eu quero chegar lá. Eu acho que muitos profissionais não acreditam, né, que podem, ou por alguma crença, ou por alguém ter dito alguma coisa, ou por não ter tentado. Minha primeira vez, quando me chamaram para dar aula para cirurgião, aí veio meu cérebro falando, não, você tem a língua presa. Vai. Puxa na hora, né? Mas eu
tinha uma resiliência muito forte do que eu posso entregar para as pessoas. O meu propósito era maior do que o meu trauma, a minha crença. E isso eu tenho hoje, né, claro, e vendo no resultado dos pacientes, no resultado do meu trabalho, quanto fez sentido ter quebrado aquilo, né? E eu acho que muita gente, talvez alguém falou, não fala bem, algo, então comece. Tem que começar um dia de cada vez, e cada vez a pessoa vai aprimorando e vai melhorando. Eu falo que a neuroplasticidade traz novos aprendizados, né? Então, cada dia mais. Eu venho de um pai jornalista, eu falei para ele. Então, eu vi meu pai, quando era criança, desenvolvendo muito essa parte, esse network, falar bem. Então, algumas coisas eu desenvolvi, mas eu fui me desenvolvendo através dessa força e vontade, que era o meu propósito, né? E até um ponto que o Gabriel ele comentou, que a gente conversa com as clientes e elas têm muita vergonha. Ou não tentou. Então, quando a gente fala assim, grava ali, se divulga na sua rede social, que é a porta de entrada, muitas têm vergonha e quando eu pergunto se já gravou alguma vez, ela fala assim, não, eu nunca nem abri a câmera. Então, nunca nem tentou, né? Então, é algo que a gente vê que o mercado hoje, nessa parte do profissionalismo, elas querem muito no offline. Igual a gente comentou aqui, hoje, bastidor, você mostrar muito o seu profissionalismo acaba ajudando, né? Porque a gente entende que hoje quem tem uma boa rede social é coerente com o trabalho. Tanto é que eu e o Gabriel, a gente viu o seu perfil e viu lá cursos, as ministrações ali e tudo mais. Até pensei, ela não vai vir. Falou, caramba, Gabriel, olha o currículo dela. Eu falei, putz. Porque a porta de entrada. Então, a gente viu que você tem muita bagagem, muito currículo. Mas por quê? Você está divulgando, né? Então, hoje é uma das debilidades que a gente vê que muitas profissionais têm vergonha ou medo ou nunca nem tentou. Sim, verdade. Né? E eu acho que, até completando isso também, o que é interessante, né, que a gente vê, que muitas das vezes, e isso daí é até uma analogia que eu queria que você comentasse. Às vezes a gente pensa que só trazer ali o seguidor, só trazer de fato um número, vai trazer clientes. Só que principalmente nessa parte de pós-operatório e tudo mais, eu vejo que é muito importante você de fato ter o conhecimento adequado, porque é muito perigoso também, né? Então, dependendo do que o profissional fazer ali, pode dar uma intercorrência, igual você falou, e pode ficar bem complicado nisso, né? Então, hoje, você, como que você analisa isso até com seus alunos em relação dessa parte de intercorrências que pode acontecer, desses problemas? Tem algum tipo de paciente que chega, que você não atende, que de repente já passou com algum profissional e já meio que desandou? Como é que funciona isso? Olha, você sabe que eu fui dona de clínica de estética, né? Não falei aqui pra vocês. Montei em época de pandemia e tudo. E, no fim, eu acabei vendendo a clínica na época da pandemia para um professor que era veio de Portugal. E eu não queria mais saber de pós-operatório. De repente, veio um cirurgião com uma intercorrência, assim, bem feia, né? E eu acabei resolvendo toda essa intercorrência. E ali eu vi a necessidade, né, desse conhecimento, trazer esse conhecimento para os profissionais, para que eles possam entender como é que funciona essa fisiologia das complicações, dos tratamentos. Muitos profissionais ali estão fazendo somente curso online. E o curso online é muito legal, mas precisa complementar numa prática clínica, que é o que você acabou de trazer. Então, hoje, além de dar curso, eu fico acompanhando os casos clínicos, ali a gente cria um grupo dos profissionais, e ali, quando eu vejo desenvolvimento, eu indico para os cirurgiões ou para os pacientes mesmo finais. Quando eu vejo mesmo que tem um posicionamento, porque não é lidar com pós-operatório, não é para qualquer um, não é somente pelo dinheiro, mas ali é um paciente, é uma demanda, é um cirurgião que entregou uma excelente técnica, que confiou ali no seu trabalho. Então, precisa pegar mesmo da mão ali e ver realmente se ele tem capacidade de estar ali, né? Porque é muito perigoso. E até nisso que você falou que quando você era criança, você queria ser professora, né? E seu currículo é bem grande aqui, né? E várias coisas na parte da estética, fisioterapeuta. O que mudou no meio do caminho ali? Foi de fato esse caso que você teve com a professora ali, que ela falou e você achou que não ia ir para conseguir virar professora? Como que mudou? Aconteceu alguma coisa? Você viu alguém do ramo e gostou? Como que você foi para essa parte de estética mesmo, fisioterapia, enfim? Você fala na área da administração? Não, no geral, porque no geral. Você queria ser professora. Sim. Aí alguma coisa mudou ali no meio do caminho. Na verdade, ela comentou que estava vendo lá com o pai dela jornalismo. Aí depois a parte da professora. Aí depois foi pra estética. Então, talvez... Como que você fez essa transição?
Bom, como ele acabou de falar, eu estava comentando que quando eu era muito nova, meu pai me pagou um curso da geografia para eu ficar datilografando ali os fotolitos e tudo para ajudar. Eu achava interessantíssimo, mas meu pai nunca me estimulou, né, a ser jornalista. E eu gostava muito de ver os casos de saúde. Então, quando o pessoal, assim, passava por cirurgia ou tinha um trauma de bicicleta, eu achava interessante. Eu falava, nossa, olha, via fratura exposta, então... Eu... Bem diferente, né? Muita gente com medo, então eu achava interessante aquela parte anatômica, eu sempre gostei bastante, né? Mas a transição de professora. Professora com um propósito, né, voltado para o que eu gosto de fazer. Então, eu gosto de ver as pessoas serem transformadas através da estética. Eu gosto de ver as pessoas também com diminuição de dor. Então, eu vi que ali, né, dá para trazer a fisioterapia na ortopedia e com a cirurgia alinhada numa coisa só. Querendo ou não, também é uma parte de transformação, né? Que você traz. E eu acho que é interessante isso também. Hoje você está muito no pós-operatório. Sim. Como que você entende hoje? Porque, por exemplo, é muito comum a gente receber clientes aqui na nossa agência que elas fazem um pouquinho de tudo. Né? Então, ela faz ali o pós-operatório, ela faz aqui uma limpeza de pele, enfim, ela faz diversos serviços. Sim. Hoje você tá nichada para um. Você escolheu um de fato ali que é o pós-operatório. Como que você vê a importância disso? De você escolher um serviço e de fato se posicionar só em um mesmo? Ser especialista, né? Ser especialista. Eu creio, falando por mim, que a gente tem que ter autoridade em algo. E eu direcionei hoje em cabeça e pescoço, né? Que eu mais gosto de atender. Por muito tempo eu atendia corporal e não é o que eu... Não que eu não, que não dizer que eu não gostava, né? Mas eu gosto muito mais de cabeça e pescoço. Então eu vejo a importância ali de se especializar em algo, ter autoridade naquela área, porque é muito difícil. A mesma coisa, eu falo que para os alunos que é igual um camelô que vende tudo, né? Ao mesmo tempo. Você vende tudo e não vende nada, né? Então acho que precisa se especializar. E também o pré-operatório é muito importante, porque só o pós-operatório, eu me via muito tempo no pós-operatório como se fosse o carro trocando pneu com carro em movimento. Sim. Já trocou pneu em carro em movimento? É impossível. Difícil. Então, o pós-operatório sem diretriz é trocar o pneu com carro em movimento ali. Então, o paciente vai tendo problema, você vai colocando uma faixa, e o próprio paciente hoje está entendendo. Tem paciente tem assim conhecimento, então ele sabe que da faixa, a importância da medicação. Quando eles chegavam no consultório e eles estavam com faixas e talas distintas de má qualidade, então aquilo já falava quem era o cirurgião. Então eles olhavam ali e falavam, com quem você operou? Eu não precisava nem abrir a boca. Então hoje eu trago isso para eles, né? Eu estou nos bastidores vendo tudo, escutando tudo, qual é a queixa do paciente, e eles querem fazer esse checklist, querem fazer essa assessoria, porque eles gastam menos, eles ficam mais direcionados, pós-operatório é mais assertivo, e o cirurgião tem mais descanso, fica mais em paz, né? Então eu faço como o Dr. Kleber lá fez o vídeo falando, ele só me passa o paciente. Então eu cuido do paciente, dou aquela assessoria à distância. Então, vários pacientes dele lá de Minas, ninguém colocou nem a mão. Só na assessoria o paciente se recuperou bem, tem o feedbacks lá depois, tá lá no Instagram. Caraca, trabalho poderoso. Bem planejado, né? Tudo bem planejado, ele é diferente. E o mais importante é que dá resultado, né? Que é efetivo. Né? Exatamente. Eu também entendo isso, eu entendo essa importância que até dessa parceria que você tem com os médicos. Eu acho que a rede social, de fato, te ajudou muito nisso, junto com o seu conhecimento ali, né? Obviamente. E na parte dos pacientes hoje, é uma dúvida que muitos dos nossos clientes têm, né? A gente vê você, obviamente, muito bem sucedido aí no ramo do pós-operatório. Como é que você faz essa parte de gestão de fato de vendas? Você tem alguém que quero ser atendido por você. Fala direto com você, como é que tem essa estrutura? Você já teve uma estrutura maior e diminuiu? Como é que tá hoje? Eu tive uma estrutura maior, como eu falei, eu tinha 2 clínicas, uma unidade em Moema e outra no Campo Belo. Mas pelo direcionamento para os cursos, eu tive que fazer uma escolha, né? Hoje eu tenho uma assessoria remota que me ajuda nas vendas, direcionar o paciente, falar, cobrar, mas eu faço isso hoje. Eu preconizo fazer isso de maneira mais direcionada, porque trago essa parte técnica do paciente. Eu
tem uma quantidade menor ali, como eu falei, eu direciono, escolho, né? Para poder cuidar de uma forma mais assertiva. A minha demanda de paciente hoje é menor de atendimento, porque, como eu falei, são mais os cursos, né? Tem essa assessoria também que fala com os alunos, já manda tudo que precisa. E eu entro no momento exato ali. Né? Isso, quando você tinha as 2 clínicas, você chegou a ter quantas pessoas ali na sua equipe? Em cada unidade, uns 12 funcionários. 12? Entre esteticista, biomédica. Então, quando você foi pro curso, foi de fato uma virada de chave ali gigante. O curso já estava dando certo ou foi na paixão mesmo? Olha, ele começou a dar certo desde a estética. Então, eu estava dando curso para empresa de máquina. Na época, eu dei curso para Bioset, de luz pulsada. E via que a luz pulsada também era bom para um pré-operatório, preparar um homem que queria operar e tinha barba. Então, inibia o pelo. Então, foi agregando ali. Não, achou show. E quando você fez essa mudança, porque imagino ali que, para você ter 24 colaboradores, a operação devia estar bem redondinha ali mesmo, né? O que você via de desafios, né? E até mesmo de soluções, né? Porque você chegou nesse patamar, não foi à toa. Até porque muitos dos nossos clientes, muito de quem nos assiste, ainda tem uma clínica, né? E tá tentando crescer, às vezes sozinho, faz um pouquinho de tudo. Como que você fez para chegar nesse patamar ali de ter 2 unidades e indo muito bem? Sim, nessa época eu tinha minha filha, que ela também me assessorava bastante. A gente tentava fazer tudo ao mesmo tempo, isso é um erro do profissional, tá? Então, essa parte que eu trago que não foi legal, tentar fazer tudo, tentar fazer um marketing, tentar fazer a parte administrativa, acho que tem que direcionar. Lógico, no começo vai chegar um momento que tem que direcionar, mas a experiência ali, né, trouxe um pouco mais de sustentabilidade ali para a situação, né? Sustentou um pouco mais, né? Então, era você que fazia toda a parte de você e sua filha? Eu fazia, eu e minha filha. E você acha que faltou alguém ali para te ajudar nessa parte? Faltou. Nessa época eu não tinha um marketing mais assertivo. Acho que o marketing nessa época faria muita diferença. Tinha gente, né? Muito. E você chegou a ter tudo isso sem marketing? Sem marketing. Caramba. Era bem posicionado? Como é que já era no seu Instagram? Já era, rede social, Instagram. Tudo orgânico. Rádio, na época era rádio. Cara. Antes, na época que eu tinha clínica, era pro rádio que eu ia. Rádio ABC, né? Onde que era as clínicas? Uma era Uma era em Moema, ficava na Japeri, e a outra na Campo Belo, na Pascal. E sem marketing, conseguiu pelo rádio. Sem marketing. Na época tinha as blogueiras, né? Nós tínhamos blogueiras. Então, tinha blogueira, influência, então elas iam no nosso coquetel, então ajudava bastante. Na revista, época de revista, rádio, né? Que ano que foi isso? Aí isso foi em 2014, 2013. Aí você ficou até 2020 ali mais ou menos e depois... pandemia, isso né? Era 2019 e depois a gente acabou parando. A pandemia, né? E você pretende voltar a ter clínica? Hoje você já achou o seu modelo que funciona? Hoje eu gosto muito. Essa ferramenta digital me trouxe... aumentou as minhas fronteiras, né? Com certeza. Diminuiu um pouco, assim, me trouxe mais qualidade de vida, então eu posso viajar, eu acompanho o paciente de um hotel, remoto, numa academia, e tenho tempo para me cuidar, tenho tempo para ver minha família. Antes eu não tinha, eu tinha que estar totalmente no presencial. 6 da manhã eu ficava trancado numa clínica, não via o sol, não via o dia, não ia para casa ver meus filhos no interior. Então, hoje eu consigo ter mais tempo. Qualidade também, mais qualidade de vida. O remoto traz isso, né? Doutora, até uma pergunta que no auge, talvez, lá da clínica, das 2 clínicas, qual foi talvez o maior desafio que você enfrentou? Porque aqui a gente trabalha, enfim, com clínicas que são grandes, que estão começando, então cada um tem ali um desafio, uma crise passando, né? Então talvez o marketing, ou talvez o financeiro, ou gestão de pessoas, né? Então, até para ajudar as donas da clínica, qual que foi talvez o maior desafio que você enfrentou gerindo as 2 clínicas? O maior desafio foi captar paciente na época. Então, a captação de paciente era feita de maneira orgânica e isso era um pouco cansativo, demandava um pouco. E também gestão das pessoas, né? Fazer gestão de pessoas. Sim, e também até algo que a gente comenta, né? Na parte da captação, que hoje tem donas que falam, o meu orgânico é bom, só que aí eu devolvo a pergunta fazendo, mas qual que é a previsibilidade? Né? Então,
esse mês foi bom, mas no próximo mês você sabe quantas pessoas vão ver um story seu e querer marcar com você, né? Então, na grande maioria, tem muito essa parte da captação e também na parte de gestão, né? Você comentou um pouco da captação e na parte de gestão de pessoas. Como que você talvez enfrentou isso? Tinha uma boa liderança abaixo de você? Ou você que, de fato, controlava tudo ali? O time? Como que funcionava a gestão? Na época era minha filha, era Sua muito filha? jovem, ela tinha 18 anos. Ela tinha Hoje minha filha é assistente social, trabalha numa empresa grande, ela virou RH, tudo que é o que ela ama fazer. E na época ela se via obrigada, né? Não era muito o que ela queria, mas ela fazia aquilo, fazia muito bem, mas era muito nova, né? E tinha uma equipe muito jovem, muito imatura. Então, essa gestão foi falha, né? Não, mas é aprendizado, né? Mais aprendizado. Então, mas isso foi muito bom, trouxe um aprendizado incrível que hoje eu trago para as consultorias, para as clínicas. Então, da secretária, desde entrar na clínica, a experiência que o paciente tem, isso faz muita diferença. Por quê? Atendimento tem muitos, mas diferencial ali são poucos. Não, na verdade são muitas condutas e poucos atendimentos, né? Eu digo, né? Porque muitas pessoas querem só se capacitar naquela técnica, mas não se capacita como atender, como cuidar. O cuidado com o paciente faz total diferença. Eu fui numa clínica de uma doutora que é ali no shopping, do lado do shopping Iguatemi, e eu fiquei encantada vendo ali junto. O que é sucesso? Sucesso é um ótimo atendimento. São poucos, né? O cuidado do paciente ali. E como é que você cuida? Através de um bom marketing, através do mimo da paciente, trazer a paciente mais próxima, saber o aniversário dela, saber o nome dela. Muitas vezes não sabem nem o nome do paciente. Nossa. Né? Esquecem, né? Muitas vezes. Né? Eu acho que, assim, com toda essa experiência que você tem, você já deve ter frequentado muitas clínicas, você já deve ter visto muitas coisas. Sim. Você consegue pensar em uns 3 diferenciais que você viu em alguma clínica, que de repente quem tá ouvindo pode copiar ali, colar, nem tudo se cria, né? Às vezes você consegue copiar alguma coisa, algum lugar que você viu, putz, esse daqui foi uma ideia muito boa, de algum diferencial, alguma experiência que a pessoa trouxe. Olha, dessa doutora aí, foi sensacional, eu vi uma doutora assim, né, tão renomada e tudo, e cuidando do paciente de uma forma tão direcionada. O doutor Liga também, da clínica Liga, é um doutor que atende o paciente de uma forma assim, mais direcionada. E todo o cuidado que ele tem da equipe, tem uma equipe voltada para cada situação ali também. Bom, são tantos, assim, se for pensar ali, né? Dá para enumerar. É bastante gente. É, bastante gente. E eu vejo também que hoje, às vezes a pessoa até tenta pensar um pouquinho ali de, vou dar um brindezinho, fazer alguma coisa, mas se o atendimento em si não é bom, eu acho que, de fato, não vale a pena, né? Sim. E você falou uma coisa que é bem interessante. Então, o que é um atendimento bom? Pelo que eu entendi que você falou, é, de fato, um acompanhamento maior. Porque ser educado, ser o mínimo ali, já é o que a gente espera, sim, né? É o mínimo. E o que você vê dessa parte de acompanhamento? Como que você vê esse atendimento bom? É, de fato, você tem um número da cliente, você fala com ela depois, é só na hora que tá ali, de fato, você se entregar ao máximo? O que você vê dessa parte de um bom atendimento mesmo? Eu creio que, assim, essa personalização, eu trago isso nos meus cursos, inclusive, especificar, eu falo de ferramentas SMART, especificar, mensurar, alcançável, realizável, tempo de resposta para cada um. Então, eu trato olha, falando de nome, ó. Eu trato o Lucas e o outro de formas distintas, não são iguais, não é uma receita de bolo. Então, eu sei o que é bom para você, a faixa, como é que tá seus mediadores químicos inflamatórios, a sua bioimpedância. Então, faço os gráficos ali de acompanhamento. E o paciente consegue, né, se cuidar de uma forma diferenciada. Eu acho que isso faz a diferença, né? Você ser compreendido e operado e acompanhado de forma individual. Você não pode usar uma faixa, você tem uma anatomia de face diferente dele, então uma faixa específica para você, um cuidado específico, um travesseirinho, um conforto, para que essa cirurgia seja direcionada para você, acho que isso faz a diferença. É até legal que no mundo de hoje, né, com a tecnologia, quanto mais o atendimento ser humanizado e personalizado, é o diferencial.
né? Então, voltando lá para o início lá da humanidade, digamos assim, personalização, humanidade, você chamar a pessoa pelo nome, que hoje eu que fico mais com as donas de clínicas ali conversando, elas não sabem mapear diferenciais competitivos que elas têm, né? Então, uma das perguntas que eu até faço é qual que é a diferença entre você e a clínica X aí da esquina. Ela não sabe dizer. Sim. Ela fala, talvez algumas falam que eu sei fazer o procedimento, mas isso eu já espero, né? Então, se eu tô te chamando, eu já espero que você saiba fazer. Sim, mas qual que é o diferencial? Ela não sabe, não tem nenhum bom atendimento, às vezes tem que ajustar muito essa parte comercial, né? Sim. Então, é o que você falou a personalização faz, de fato, com que o cliente ele fidelize, né? E nesse mercado, a fidelização, a recorrência é também um baita diferencial. Eu imagino que na sua clínica lá, quando você tinha sim uma baita recorrência, um grande LTV, né, dos pacientes voltando e tudo mais, também indicação. Imagino que até por isso que ficou também por bastante tempo, porque se era orgânico também tinha a parte da indicação, né? Então é bem bacana isso quando a gente olha para orgânico, rede social, a parte de mídia, a parte do rádio na época, né? E hoje os donos de clínica não têm tanto essa visão de diferencial competitivo e estar também na rede social. Exatamente. Né? Eles confundem, né, o pré-requisito, que é conhecimento e atendimento. Esse é pré-requisito básico. E o diferencial é o que você pode entregar diferente dos outros profissionais. Valor, né? A gente fala de valor, não de preço. Né? O que você tem de diferente do outro. E esse que eu acabei de falar, eu trago feedback para o paciente desde antes da cirurgia. Então, eu tenho feedback de 24 horas, de 48, de 36, para cada tipo de cirurgia. E o paciente ali é acompanhado. Tive uma paciente que teve uma complicação. Olha, e mesmo dentro da complicação, nós acompanhamos ela. Ela falou, olha, nem a complicação, assim, me deixou preocupada. Então, ela não ficou tensa. Ela teve cuidado, eu falo como se fosse um GPS. Quando eu dou curso, falo para os cirurgiões, vocês colocam o paciente no GPS só no destino final. Mas não explica. Muitas vezes, né? Vai passar por uma rua difícil, tem buraco, tem radar, vai cair na periferia, tem radar. Alinhamento de expectativa, né? Isso é a orientação do pós-operatório. Tem que explicar por onde que ele vai passar. Eles só colocam GPS. Eu até falo que eles vendem BMW e mandam comprar pneu de Gol na esquina. Né? Então, operou, vendia BMW, agora vai comprar o pneu de Gol lá na esquina. Então, grandes marcas, eles entregam tudo. Eles entregam acessório, mecânico, assistência. E ainda eles entregam aquela carta de boas-vindas, de gratidão pelo cliente estar lá. Muitas vezes nós deixamos de ser grato por aquele cliente. Então, ser grato é entregar o melhor, né? Não, com certeza. Eu acho que isso é até legal que você falou, que nessa parte de acompanhamento, você falou que manda até um gráfico para a pessoa medir esse acompanhamento. Sim, queria entender hoje o que você pode dar de dica de talvez alguma ferramenta que você use. Por exemplo, você falou do gráfico, eu achei muito legal. Tem algum tipo de ferramenta, algo que você use para de fato entregar esse atendimento mais personalizado hoje? Sim. Hoje eu tenho o Find Shape, que lá a gente coloca nome, peso do paciente, como é que está a situação do paciente, se ele está sobrepeso ou não. Se o paciente está sobrepeso, a gente prepara o paciente já com suplementação para a cirurgia, porque precisamos de mediadores químicos inflamatórios ali em dia. Neutrófilos, leucócitos, macrófagos, né? O colágeno tem que ter boa qualidade. Não adianta tomar colágeno, tem que ter boa qualidade. Até falei uma vez para uma que era engenheira, né? Tem que fazer umas analogias. Sabe a parede? Precisa um cimento bom para tampar ali, de boa qualidade. O que acontece se o cimento for? Vai cair, vai danificar. Então, é isso. Essa prevenção já preconiza o cuidado para que não ocorram as complicações. E é muito mais em conta para o paciente, para o profissional, não ter que gastar com complicações, né? Sim. E muitas vezes o profissional não vê isso. São economias tão bobas, né? Que lá na frente custa, cara. Lá na frente vai fazer total diferença. Então, o cuidado, se precisar integrar serviços, um nutricionista, um nutrólogo, para melhorar, suplementar. O paciente está na menopausa, às vezes não sabe que está na menopausa, precisa preparar, precisa melhorar o biopsicossocial. O paciente está em época de luto, de perca, então precisa colocar um psicólogo ali. Muitas vezes, vocês viram lá no meu podcast, a gente traz psicólogo, médico, sono. Sim. Sono é muito importante. Eu vi. Se o paciente não está dormindo e não se recupera.
Se o paciente toma muito café, o café, ele atrapalha na cicatrização. Então, precisa entender dessas coisas para poder direcionar. Muitas vezes ele toma muito café, eu tenho que ajustar o posicionamento dele no trabalho, precisa levar a mesa. Então, precisa... É algo muito personalizado mesmo, né? Sim. Grande aula que a gente está recebendo aqui, fazer uma pausa só para a gente falar um pouco sobre o nosso patrocinador, que é a HS Med. Eles são os maiores fornecedores de equipamentos de estética do Brasil, tá? Então, e eles começaram aqui com a gente, esse é o primeiro episódio que eles estão de fato nos acompanhando. A gente já tem um cupom de desconto, Clínicas Lucrativas, tá aparecendo aí na tela, tá aparecendo um QR Code para você que precisa de equipamentos de qualidade para colocar na sua clínica, né? Eu acho que muito do bom atendimento, você tem que ter também um bom equipamento para que você consiga fazer ali o seu serviço com qualidade. Então a gente vai deixar um link também fixado aqui embaixo, mas também tá aparecendo aí o QR Code para você ir lá no nosso parceiro, a HS Med, tá? Eles são os maiores do Brasil, muito confiável, tem garantia, também tem um link do WhatsApp, porque eles têm um atendimento personalizado, assim como a doutora falou, a importância de um atendimento personalizado. Se você não sentiu confiança de já pegar lá, tá na dúvida qual equipamento você pode comprar, qual que vai ser melhor pro seu caso, pode chamar eles também no WhatsApp, que eles te atendem e eles te direcionam para você, de fato, escolher o equipamento correto, tá? Então a HS Med pode chamar eles aí, tá? Fala que veio do nosso canal que você tem 5% de desconto. Vamos lá. Até entrando nesse tema, sobre essa parte dos cuidados, né, do pós-cirúrgico, você falou que hoje você está muito mais focado ali na parte do pescoço e cabeça, né? Mas eu acho que você está bastante no mundo da cirurgia ali, Sim. Então eu acho que você deve conhecer um pouquinho de tudo. Porque é uma dúvida que a gente tem, né, e que a gente vê alguns profissionais chamando a gente, principalmente a parte do emagrecimento ali, né? Hoje a gente tá com uma febre aí das canetas, né? E de tudo mais. Eu não sei até onde isso envolve ali no seu mundo, mas a gente já viu alguns profissionais falando que, principalmente quem vendia emagrecimento, tendo uma queda nas vendas. O que você vê desse mercado aí? Ai, muito legal falar disso. Porque eu falei, inclusive, essa semana para os pacientes. Os pacientes têm buscado o emagrecimento de uma forma muito genérica, né? Acho que isso também traz um pouco da queda. Se a gente compra uma bolsa, eu falo, falsificada, a gente estragou, joga no lixo. Fala, mas você compra um monte de água falsificada, você vai jogar sua saúde no lixo, né? Como é que você faz, né? Então, eu vejo que os pacientes querem algo assim muito mais rápido, querem economizar no que é mais importante, que é a nossa própria saúde. E é tão perigoso, porque é um injetável, né? Nossa. Dependendo do que tiver ali dentro, é uma caneta. Pode ter qualquer coisa ali dentro. Nosso corpo é a nossa casa, que a gente tem, né? Para trabalhar, para tudo. Então, isso é uma das coisas, né? Que o paciente, acho que não está entendendo, né? Que ele não é uma bolsa falsificada, que vai no lixo. Existem grandes profissionais ali para cuidar. E eu acho que mais isso, né? Você percebe que isso de fato afetou? Eu ouço bastante. Eu vejo que os pacientes estão deixando isso muito secundário e não estão priorizando procurar bons profissionais, procurar um produto adequado, personalizado, como eu falei, para cada um. De repente ele pode um diário, o outro não, então isso tem prejudicado bastante. Tem isso também quando prejudica, aí que ele procura o profissional. Eu falo que o paciente só procura o profissional quando é exposto à dor. Mesma coisa na ortopedia. Ele vem caminhando, uma dor hoje, a tomar um remédio, mas quando ele é exposto à dor de uma forma de limitação, de movimento, de trabalho, aí ele procura um profissional. Mesma coisa no emagrecimento. A obesidade chegou num ponto que ali está trazendo problemas de saúde, aí ele procura um profissional. Infelizmente, né? Quando eu comecei na fisioterapia, até meu logo estava lá, se viu como preventivo. Frustrante o brasileiro, porque ele não trabalha na prevenção. Né? Quando o carro está andando, que eles querem trocar o pneu. Né? Isso é verdade. Essa é uma comparação muito real mesmo. E algo que realmente a gente percebe, né? Eu acho que é até disso que você falou, que de fato a gente procura o profissional quando já tá no momento mais grave, né? Sim. E eu vejo que muito desse pessoal que tá consumindo esse tipo de produto é para ter um emagrecimento mais rápido e às vezes a pessoa não tá, de fato, num caso tão extremo.
Mas eu sei também, já ouvi alguns casos de fato, comprou no lugar errado, alguma coisinha assim, já pode dar algum problema. Você já viu algum caso desse acontecendo? Já muito. E chega para você também? Sim, não faz o acompanhamento, né? Não faz uma bioimpedância para saber como é que tá. Muitas vezes estão ligados muito no peso e não como é que tá massa magra e altura e academia. Não tá coerente a alimentação. Somente uma caneta ali isolada, ela pode, de repente, até momentaneamente parecer que está ali dando resultado. Pode ser até uma coisa psicológica e não tão assertiva ali como tem que ser, né? Quando é direcionado para o paciente. É porque de fato eu vejo que eu acho que tem assim um lado psicológico ali, porque de fato a pessoa começa a consumir a parte da caneta, mas aí ela também, acho que não sei, acho que é de fato a parte mental, mas você vê que ela começa a tentar comer melhor, ela começa tentar ir pra academia, que era algo que talvez se ela fizesse só isso já ia ter o resultado, sem precisar aplicar aquilo, né? Exatamente. Porque eu vejo que a gente que tá assim, 2 quilinhos, 3 quilinhos acima e já quer a caneta, já. tá querendo a caneta. É a época da caneta. Eu tenho 49. Eu não falei minha idade, né? 49. Eu tenho 49 anos, tenho 3 filhos, sou vó de 3. Eu nunca usei a caneta. Eu pratico atividade física, faço pilates, faço alimentação, faço shot da manhã, faço jejum às vezes intermitente. E Vai pra montanha. pra montanha, fazer trilha, faz tempo que eu não fazia, agora, né? E qual a importância disso hoje na sua vida? De ir pra uma montanha, assim, Esporte. o esporte no geral. Trabalhar essa capacidade do bloqueio do cérebro, eu posso mais. Muitas vezes aquele, você não pode, né? Vai além, a adrenalina ajuda bastante, né? Superação, né? Que eu posso conseguir fazer exercício. Muitas das mulheres que são as mulheres do mundial, muitas vezes, né? Não quer fazer academia, de repente não sente vontade, força, então trago também essa inspiração que, né, nós podemos ser 50, 60, 70, tem uma amiga lá de 68. Que vai pra montanha? Que posso, não. Mas tem gente também, viu? Ela é uma professora de Pilates, nossa, ficou assim, chocada, ficou inspirada de vê-la. Todo dia postando exercício, alimentação, e ver que é resultado disso, né? Tudo é um resultado do que a gente faz todo dia repetidamente. E como que você tem essa motivação pra ir fazer isso? Você sempre foi assim ou virou uma chave em algum momento? Porque, por exemplo, pra mim pensar, putz, amanhã eu vou ir na montanha, eu já fico um pouco pensativo aqui. Eu vou 4 quilômetros, descer rapel. Eu já tô feliz e empolgada, né? Mas eu sempre gostei de esporte, desde nova, desde criança. A gente andava, eu e minha irmã, 50 quilômetros de bicicleta, 40 quilômetros de bicicleta. Então, isso da época que a gente fazia esporte, né? Eu sempre gostei, sempre senti diferença. Né? No esporte, no exercício, na prática física. Sempre esteve com você. Sempre teve comigo isso. E você traz pros seus alunos também? Eu trago meus alunos. Você fica pegando no pé ali deles. Meus alunos lá da faculdade, a gente fazia ginástica laboral lá com os pacientes. Entre eles, tinha dia que eles estavam com sono, eu falava, vamos fazer uma ginástica laboral. Vamos fazer um pagode laboral. Para ajudar, eu vejo que o exercício ele ativa bastante a circulação, tira aquele sono, aquela preguiça. A gente devia ter feito um aqui antes. Pra dar um up. Para empresas, né? Sim. E eu também queria saber de você falou ali dos seus alunos, né? A gente comentou, mas passou muito rapidamente sobre esse curso que você vai ter mês que vem, né? Você consegue falar um pouquinho exatamente como é que é? Você falou que tem uma parte prática, você chama alguém para a pessoa realmente entender como é que funciona. Queria que você falasse um pouquinho. Sim, falo. Serão 2 dias de curso, teoria e prática. Nós temos um profissional de enfermagem também que vai ensinar ali, fazer puncionar seroma. Seroma, geralmente ele se forma ali no terceiro espaço, é uma loja de líquido ali, diferente do edema que forma no tecido. O seroma é um lugar específico. E o seroma, se ele não for retirado, puncionado, ele fica ali, tem que ser reabordado. Então é uma coisa bem importante. Nós teremos também uma nutricionista falando dessa parte de suplementação, um cirurgião também que vai falar sobre os retalhos, tem que entender de retalho cirúrgico. Vou ensinar também a tirar os pontos, cuidar também se precisar debridar uma ferida, o pré-operatório, atender o paciente desde do remoto, ver se o paciente tem alguma dificuldade de mobilidade, se tem um ponto gatilho, como é que tá a palpação, a inspeção, essa pele.
antes da cirurgia, escutar essa parte biopsicossocial do paciente. Então, é um questionário bem que a gente traz no dia do curso, prática, depois tem a mentoria, continua sendo acompanhado, tem os pacientes ali reais que eles praticam. Tem um acompanhamento depois do curso de quanto tempo? Nós ficamos 30 dias ali, né? Tem a turma de 30 a 60 dias de mentoria. Dentro do curso eles têm essa possibilidade de escolher. E pega na mão mesmo do profissional, né? Entender como é que funciona a fisiologia das complicações, de cada complicação, fisiologia dos tratamentos, cada tipo de cirurgia. Temos muitas cirurgias hoje. Tem mesmo. Antigamente era só lipo de papada. Agora tem platismoplastia, cervicoplastia, dipiplan, cirurgia endoscópica, que é o lift endoscópico. Tem muitas cirurgias, assim, de face, de pálpebra, de nariz, de orelha. Tem muita coisa. E quanto tempo para você passar isso? É 2 dias, mas quantas horas por dia? Ou... São 2 dias, um dia todo, das 8 às 8 da noite, né? Os 2 dias. É um curso bem extenso. São 40 horas ali de certificado, né? Então, tem outras horas também que a gente vai dando online para complementar, que é a parte teórica, para aproveitar bem a parte prática clínica. Tem os questionários que nós enviamos para os alunos para identificar quais são os viés ali, quais são as dificuldades que eles têm enfrentado pós-operatório, para direcionar também, né, específico. E é bem completo. Bem completo. Capacitando alguns profissionais de alguns cirurgiões também que pedem, Débora, ajuda, capacita lá o profissional para ficar coerente com a técnica, né? Então, ajudando muito eles, assim, nessa situação. E você é a única professora, você que traz todo esse conteúdo para eles. Eu que estou liderando esse curso, eu trago essa parte mais teórica, a prática também, mas junto profissionais ali para entender em cada área. O nutricionista, falando um pouco dessa parte alimentar, da bioimpedância, como fazer, o cirurgião e o enfermeiro do esporte também. E ainda tem vagas? Como é que faz para quem quiser participar disso? Ainda tem vagas. Eu tenho lá no Instagram um link, né, para se inscrever. São 10 alunos por turma, porque não dá para colocar muito aluno. É uma entrega muito personalizada. Exatamente, são os pacientes ali, reais, né? E para direcionar melhor, eu creio que uma turma de 10 é bem suficiente. E qual que é o arroba certinho para quem está assistindo aí, quiser entrar em contato? Doutora, _ Débora Físio. @doutora _ Débora Físio lá no meu Instagram. No Instagram traz curso, informação, também sobre o dia do curso. A gente vai passar alguns vídeos lá. Sim, e também é bem completo o Instagram, né? Que o Gabriel, a gente viu ali e falou, caramba, será que ela vai aceitar vir pra cá? Bem completo lá, muita informação, né? E doutora, voltando um pouquinho, que é que o nosso público em específico é muito dono de clínica e tudo mais. E normalmente existem alguns erros, né, que eles cometem ali, talvez não por querer, mas por não saber. Então, precificação, eles não sabem precificar certo o serviço, não sabem de margem, não sabem de marketing. Então, são algumas áreas que eles não sabem, né? Então, quando vem aqui para o nosso ecossistema, aqui na nossa agência, as clínicas lucrativas, qual que é a narrativa? É a gente dar um caminho para a clínica ser de fato lucrativa, né? Então, normalmente, as clínicas, elas chegam aqui porque querem expandir, elas querem crescer em faturamento, em pacientes, né? E vendo isso, você com muita bagagem, já teve 2 clínicas, hoje você ministra muito curso, qual que talvez seria, se hoje a Débora, que está começando a clínica, vamos colocar nesse cenário, há 15 anos atrás, chegasse para você hoje e falasse assim, Débora, do futuro, me dá uma ajuda para eu ter a minha clínica lucrativa, para eu conseguir talvez encurtar o tempo, né, e já escalar, né? Então, qual que seria talvez a dica ou um direcionamento, né? E aqui, não uma dica que vai mudar, até porque são vários fatores, mas talvez onde que a dona de clínica ou a Débora lá atrás teria que ter focado e não focou. Sim, o mesmo planejamento que eu trago para o operatório tem que trazer para a clínica, né? Trazer para uma equipe bem direcionada, já esse planejamento financeiro, o quanto você vai gastar, seu empreendimento. Muitas vezes o pessoal não faz conta, né? Sim. De aluguel,
aí começa a economizar aonde não deve. Né? Normalmente é no marketing. Sempre sobra pra gente. Não é? Sempre sobra pra gente do marketing. Exatamente. O principal, né? Nas prioridades, principalmente nos produtos, nos acessórios. Então, tem que passar isso pro paciente. O paciente, o valor, né, do profissional, cada um tem o seu valor. Não dá para ficar fazendo comparativas, né, de quem atende em um lugar e outro, e colocar o marketing, né? É muito importante. Marketing essencial, né? Exatamente, o marketing. Também uma equipe de estratégia, né? Realmente para postagem, para quem não sabe fazer também, né? Tá tudo bem tentar ali fazer os vídeos, mas para que se não souber também colocar alguém que direcione esse serviço, né? Principalmente. E hoje eu vejo que você tem bastante desse lado empreendedora também, né? E você falou sobre a importância desses outros dados também. Sim. Né? Porque eu acho que a gente tem que saber, obviamente, a parte prática, mas se a pessoa é dona, ela tem que ter alguns outros conhecimentos também. Sim. Nisso você também traz algum tipo de conteúdo lá para os seus alunos? Eles têm bastante dúvida? Qual que é a média de idade desses alunos seus? Olha, tem bem diversificado. Tem desde o jovem, né, até que não tem uma idade específica. Geralmente, 20, 30 anos, por incrível que pareça, os jovens estão procurando melhorar mais. O pessoal que tem mais idade, fala a verdade, eles acham que sabe tudo, já tem experiência, eu lido com a minha experiência. Eu falo por mim, eu tenho mais idade, eu busco hoje direcionar para quem entende daquela área, porque não adianta eu ficar falando que eu tenho experiência, querer levar, empurrando, que não. Isso não adianta, tem que direcionar mesmo. Hoje, você tem cursos online hoje também? Tenho curso Quantos? online. De pós-operatório, tenho desde o pré, tenho as mentorias, hoje mesmo acabei de passar para uma doutora. É uma mentoria online? Mentoria online. Falo também sobre, porque como eu participei de cirurgias, dava aula em cirurgias com paciente modelo, para os cirurgiões que estavam dando curso, então aprendi muito, até não apertar muito a sutura, e essas coisas eu trago um pouco no curso. A forma de tirar os pontos também. Tem alguns médicos que pedem. Até qual o tempo? Tem médico que pergunta pro cirurgião. Lembra quando tá começando, né? Qual o tempo, tirar o ponto, pela experiência. Então, a gente já consegue ter um direcionamento, assim. Então, cada curso depende da demanda. Eu mando um questionário, minha mentoria, existe um questionário para saber qual é a dificuldade daquele profissional. Então, é bem assertivo, né? Tem alguma dificuldade que você vê que se repete mais? Os cuidados das feridas, cuidado de sutura, pós-sutura, que são as cicatrizes também. Cuidado de cicatriz, uma coisa que pega bastante. Né? E aí, cada um vai receber um conteúdo de acordo com esse formulário. De acordo com o formulário, Bem mais direcionado. Então, fica uma receita para todo mundo. Tem aqueles cursos que já são a base, que é a compressão terapêutica, tipo milímetros, mercúrio de pressão. Falo de força de Starling. Força de Starling atrás, para mais, acaba causando sofrimento na pele do paciente, para menos, acaba gerando edema. Então, explicando um pouquinho mais. Os tipos de esterilização, o que pode prejudicar a cicatriz, pode ser cistotóxico ou não. Então, nessas atualizações eu trago bastante coisa. A atualização também, às vezes o profissional só trabalha, não tem tempo de se atualizar. Para saber o que tem no mercado, né, de produtos, equipamentos também, que vocês ainda falando de equipamento, é muito importante entender o que tem de equipamento, quantidade de joules, quantidade de hertz, né, para cada tipo de paciente. Não é só simples equipamento, precisa manejar muito bem para utilizar, né. E se tratando de equipamentos, hoje, pelo que eu entendi, você está com um modelo onde você não tem uma clínica física. Você atende em espaços de acordo ali com o cliente, é mais ou menos isso, né? Então, hoje eu trabalho... E muitos médicos fazem também, trabalho com clínicas coworking, que tem tudo pronto, através do aplicativo, né? Então, seleciona, no Tatuapé, Santana, Vila Mariana, Moema, então tem vários lugares. Eu gosto muito, porque você acaba indo para outros lugares, né? Acaba ajudando o paciente mais próximo dessa logística, né? Como eu falo, hoje eu personalizo mais, não atendo assim em geral, né? Personalizo, vou dar aquele cuidado que precisa presencial, consigo mais fazer isso no remoto, mas quando precisa presencial,
tem essa possibilidade, né? E o que você precisa para ter essa entrega hoje? Você só precisa da máquina e o restante é tudo conhecimento? Tem algum equipamento ali que você vê que é fundamental ter, que você também comentou? Tem. O laser é uma ferramenta principal ali, né? O laser. A terapia manual hoje ela é 80%. Mas o laser é um equipamento assim imprescindível para reparar tecido, para recuperar, para intervir ali numa necrose ou outro tipo de intercorrência. E entre outros equipamentos. Assim, tem baixa evidência científica, mas que a gente também coloca em momentos oportunos, né? São para vários tipos de situações. O ozônio e outros equipamentos, assim. Tudo isso tem nos coworkings? Ou você tem alguns equipamentos seus também que você vai levando? É tudo locado hoje. O único equipamento que eu levo para os atendimentos é o laser, né? O LED. E os outros equipamentos, quando eles são solicitados, conforme as demandas, eles são locados. Os equipamentos locados, eles conseguem trabalhar com a parametrização ali, então a gente consegue ter eles mais controlados, né? Não precisa necessariamente também ter, né? Eu acho que isso é muito legal, porque facilita para a pessoa iniciar também, né? Sim, Que antes era um negócio assim, vou começar, eu preciso de 50 mil. Para começar sem cliente. É difícil. Exatamente. Hoje, para ter 50 mil assim, não é qualquer um, né? Então, queria que você falasse também um pouquinho dessa parte do coworking. É uma questão mais de logística mesmo, né? Você pensa em ter de novo um espaço físico, você falou que nem tanto, né? Mas é por questão de logística mesmo. E dá para ganhar dinheiro, né? Você tem um posicionamento legal. Sim. Hoje eu quero trabalhar assim mais direcionado nesse modelo digital. Eu acho muito interessante também ter a clínica para quem trabalha no presencial totalmente, né? Tem muita gente que não gosta, não consegue trabalhar no remoto. Eu dou curso também, no curso eu falo, eu ensino a trabalhar remoto, quais são as ferramentas e as ordens necessárias, tá? Mas o coworking eu vejo os médicos trabalham com Livance e outro tipo de coworking. Já tem tudo que a gente precisa, né? Secretária, cafezinho, água. Então, eu acho que é cômodo. Facilita, Gosto da né? comodidade, da facilidade. Mas é interessante também, né? Ter um espaço próprio. Vai depender do que o profissional está buscando, né? Eu acho que, assim, talvez seja o sonho de todo mundo ter, mas eu vejo que o coworking é, de fato, algo para encurtar, né? Para você conseguir dar o primeiro passo. A minha esposa, ela começou também ali no coworking, que foi até onde vocês se encontraram ali, né, no elevador. E eu acho que é isso, eu acho que é sobre isso. A gente não pode colocar barreira. Que eu vejo que às vezes a gente coloca muitas barreiras pra gente iniciar um projeto. Então, eu não vou postar no Instagram porque eu não tenho um iPhone 17 Pro. Eu não vou postar porque eu não tenho um melhor microfone. Eu não consigo ter minha clínica porque eu não tenho 50 mil para iniciar. E eu acho que às vezes é a gente conseguir encurtar esse caminho. Se tem um espaço ali onde você paga, às vezes 40, 50, dependendo da sala, R$80, mas a gente vende um procedimento de 200, 300, 500, 700. Então dá sim para você ganhar muito dinheiro nesse modelo, né? E eu acho que é de fato algo que é para encurtar, né? Eu acho que é legal você ter, mas eu também sou a favor, né, de você ter esse espaço até mesmo mais variado, né? Eu quero trazer aqui para você, Vini, você consegue pegar aí pra gente, né? A gente pensou aqui em algo que eu não sei, eu até fiquei pensando, né? Quando eu vi que ela ia pra montanha, eu já pensei aqui em duas coisas. Primeiro, a gente pensou aqui em ter um certificado para você, que a gente percebe que, de fato, é importante, pessoal, esse tipo de certificado, né? Eu acho que vai muito nessa parte de experiência. Então, para de fato você guardar de participação aqui no nosso podcast, né? Que de fato a gente ficou muito feliz mesmo, né? De você ter aceitado. Acho que alguém com esse tempo que você tem, né? A gente, obviamente, já tá mais tempo no mercado, mas esse podcast é novo, né? A gente já tem 5 anos de agência, mas o podcast é novo. Eu chamei ela ali, né? Ela foi super receptiva, então eu percebo que tudo que ela fala é verdade mesmo. Que é algo muito personalizado, você consegue ter um contato com ela. Isso eu achei muito legal, né? Então fiquei muito feliz de verdade de você aceitar, né? Espero que talvez você consiga vir outras vezes, se de repente... Tá marcado, né? No lançamento do livro você dela, lançar né? seu livro, né? Eu acho que também, de repente, a gente pode pensar em alguma outra parceria, porque de fato, eu acho que é muito interessante ter esse contato, e eu gostei muito de você ter vindo aqui participar, aceitar, né? E eu acho que assim, até pra gente começar aqui a encerrar, queria que você falasse também um pouquinho aí dessa parte de quanto importante por exemplo, você tá aqui. Eu até comentei quando eu chamei ela, eu falei, vi que você vai estar fazendo o seu curso. Eu acho que também tem uma sinergia legal, né? E você falou que já participou de alguns podcasts, né? Queria que você falasse da importância disso também. Olha, é uma honra, gente, um orgulho. Sim, lidar com pessoas com a mesma perspectiva, né?
trazendo conteúdo também, cuidando dessas clínicas, né? Sim. Esse papel de vocês é muito importante. Gostei muito do meu serviço de casa. Eu vejo que vocês estão trabalhando na mesma linha que eu gosto, né? Esse capricho, eu acho que é diferenciado. E, bom, o que eu posso dizer em relação a isso? A partir dos podcasts, assim, você já foi para alguns, né? Eu acho que alguns já te deu um certificado. Nunca. Então, acho que a gente já tá num bom caminho, né? A gente já tá num bom caminho, tá vendo? Querendo ou não, também vai muito nessa parte de posicionamento, experiência. Sim. É algo que a gente tenta sempre trazer aqui. E é o que a gente prega também para as clínicas, né? Você se diferenciar. Aí eu falei, Gabriel, a gente também tem que se diferenciar aqui dos podcasts, né? Então, como fazer? Sim. A parte de clínica, educação, certificado. Sim, né? Olha... Não, achei Gostou? bem legal, fiquei bem surpreendida. Já fiquei pensando nos meus colegas, vão amar. É verdade, é interessante trazer essas discussões, viu, que vocês trouxeram. O podcast, eu acho que traz muita informação para o público, principalmente para os alunos que precisam entender que precisam se aprimorar, precisam ir além. Né? O podcast traz um além. Para mim, abriu portas, né? E me inseriu em várias clínicas, me inseriu em vários... Tudo é posicionamento, né? Exatamente. Pessoal, então esse foi o episódio de hoje com a doutora Débora. De fato, gostei muito, tem muito conhecimento. A gente tenta sempre trazer aqui, fazer uma ponte entre todo esse conhecimento, né? Que é muita coisa. Muita coisa. E quem tá do outro lado, às vezes também não tem um conhecimento tão grande. A gente também aqui, óbvio, a gente teve que se preparar. A gente fez um dever de casa aqui para conseguir de fato trazer boas perguntas, né? Mas espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aqui embaixo, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve. Vai no nosso patrocinador, né? Na HS Med, também vai estar aqui embaixo. Lucas, mais alguma coisa? Bom, só agradecer a doutora, né, pelo conhecimento, pela troca, porque nada melhor que alguém que já viveu nos dois mundos, né, na parte da educação do profissional, quanto também na ponta com os pacientes. Então, foi um podcast muito rico de conhecimento. E se você conseguiu aproveitar, acho que se você está anotando aí, você entendeu que humanização e atendimento é um grande diferencial. Sim. Não é à toa que a gente pensou na parte do certificado, na parte do diferencial, né? Então, de recado aqui do podcast, seria aí, se você tem a sua clínica, qual hoje é o seu diferencial? Muito do que a doutora falou. Então, vá lá também no conteúdo dela, no Instagram. Ela é bem ativa, né? Então, todo dia ali, pelo menos 5 stories, 6 stories. Tem bastante caixinha de perguntas também, né? Então, vai lá, pergunta. Ela é bem receptiva, respondeu a gente, né? Então, muito legal essa conexão aqui e essa troca de conhecimento. Sim. Muito obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Legal, eu que agradeço. Parabéns, continue caprichado, que vocês capricharam em tudo. Eu vi desde quando eu entrei uma experiência diferenciada, que é isso que acho que o mercado precisa. Gostou da agência? Gostei. Gostou da estrutura? Muito legal. Vocês também, assim, tem feeling pelo negócio. Show. Muito obrigado, hein? Obrigado, doutora.